Boa tarde, senhor presidente Rodrigo Maia, demais deputados e deputadas. Eu, antes de qualquer coisa, quero aqui externar os meus sentimentos ao falecimento precoce do deputado Luiz Lauro Filho, que nos deixou para um plano superior, e me solidarizar a todos os seus familiares e amigos. Ao tempo que também, senhor presidente, quero destacar que a mim foi disponibilizado com muita honra a relatoria de um grande projeto de lei, de autoria do nobre conterrâneo e amigo de infância, deputado Pedro Lucas Fernandes, aqui do Maranhão, do PTB do Maranhão, na qual ele abordou um tema que é muito salutar para a real conjuntura que nós estamos vivendo. Uma crise sem precedentes, onde nós não temos ao certo a forma de combater e como combater, e o isolamento, o distanciamento, a higienização e também o uso obrigatório de máscara se faz muito pertinente para o momento que estamos vivendo. E com isso aqui também lhe agradeço pela relatoria, ao tempo que também agradeço ao líder Volney, que não se furtou e não se opôs que eu relatasse este projeto de lei no plenário. E eu peço permissão, senhor presidente, para passar diretamente para o meu relatório, para o meu voto. Não. Cabe a esta comissão especial analisar a constitucionalidade, juridicidade, a adequação orçamentária e financeira das proposições, bem como o seu mérito, o que farei conforme a análise de cada proposição ao longo deste parecer. A proposição principal, de autoria do deputado Pedro Lucas Fernandes, propõe uma série de mudanças na Lei 13.979 de 2020. Primeiramente, torna obrigatório o uso de máscara de proteção individual em locais públicos, o que representa o cerne da proposição. Concordo com o autor quanto ao fato de tornar seu uso obrigatório, tendo em vista, inclusive, as determinações da OMS, a Organização Mundial de Saúde, nesse sentido. Atualmente, prefeitos e governadores do país inteiro têm publicado decretos nesse sentido. Todavia, entendo que essa medida não pode ser imposta a certos e determinados lugares. Ao contrário, faz-se essa imposição da obrigação de que todos os municípios do país. Para tanto, é essencial a existência da lei no âmbito nacional, o que incorporo ao substitutivo. O projeto principal também estabelece uma série de sanções administrativas cíveis e penais para o descumprimento da obrigação do uso de máscara de proteção. Acredito que penalidade administrativa não seja pertinente ao caso e as de cunho penal cível. Por isso, acato a sugestão da punição de cunho pecuniário a ser imposta àquele que for flagrado em áreas coletivas sem máscara. A proposição principal determina o uso de forças de segurança pública de todos os entes da federação, bem como o uso de Força Nacional de Segurança Pública, em inúmeras atividades ligadas ao enfrentamento do Covid-19. Entendo ser essa autorização desnecessária, porquanto essas tarefas já estão em rol de atribuições das forças auxiliares. O projeto de lei 1562 de 2020 também propõe que o Poder Executivo Federal promova campanhas publicitárias informativas quanto ao uso das máscaras de proteção individual e seu correto descarte. Entendo extremamente relevante a proposta do autor e, por isso, a acato. Por fim, o autor determina que será considerada infração a ordem econômica arbitrariamente o lucro e ou elevar sem justa causa os preços de materiais necessários ao combate da pandemia, como álcool em gel e máscara de proteção. Independentemente do dispositivo no projeto de lei, e conforme bem aponta o autor, o aumento sem justa causa nos lucros e preços é conduta punitiva administrativamente conforme a Lei 12.529 de 2011. Ademais, também poderá enquadrar penal conforme Lei de Usura, Decreto 22.626 de 1933. Sendo assim, acredito que seja desnecessário a inclusão no projeto. Não vislumbro qualquer incompatibilidade na proposição em face da Constituição Federal de 1988. Ademais, também não verifico incompatibilidade orçamentária e financeira da mesma.
O projeto de lei 1824/2020, do deputado Eli Borges, aqui eu quero também fazer uma ressalva e parabenizar e agradecer ao deputado Eli Borges pela complacência que teve, do entendimento que nós tivemos, e eu vou discorrer ao longo desse meu voto sobre os demais colegas que aqui foram muito cordiais na proposição desse relatório. Também torna obrigatório o uso de máscaras em áreas públicas e estabelece que seu descumprimento acarretará ao infrator medidas cíveis e penais, o que representa na sede principal do projeto principal. Acato a proposta do autor conforme substitui máscaras de proteção. Ademais, também acredito que, para tornar a medida efetiva, faz-se necessária a imposição de sanção. Entendo que essa sanção deva ser de cunho cível e não penal. Diante disto, aprovo o projeto parcialmente nos termos do substitutivo. O deputado Giovanni Cherini, a quem também aqui faço uma ressalva sublinhada, onde acabou de apresentar e aprovar um projeto de importante cunho de impacto nacional, que é a preservação dos alimentos, e o deputado aqui, neste projeto, tem uma pensada que muito se assemelha ao do autor Pedro Lucas. Por isso, eu destaco a participação muito clara do deputado Giovanni Cherini nessa construção do projeto de lei. Além de obrigar o uso de máscara em áreas públicas, nos termos da proposição principal, também determina o fornecimento obrigatório pelos empregadores de equipamentos de proteção individual aos respectivos empregados durante o período do estabelecimento funcional atendido ao público. Essa exigência também é imposta no projeto de lei 2118/2020 do deputado Alexandre Frota. Entendo ser ambas as propostas extremamente pertinentes. Diante do exposto, acato ambos na forma do substitutivo. O deputado Wellington Prado, do PROS de Minas Gerais, obriga a utilização de máscaras de servidores públicos e colaboradores. Os equipamentos serão fornecidos gratuitamente pelo poder público. Também determina que, sempre que possível, os órgãos de entidades públicas descompatibilizarão aos consumidores e usuários recursos necessários à higienização adequada. Também determina a obrigação de afixação de cartazes pelos órgãos de entidades públicas informando a correta utilização de máscaras e números máximos de pessoas no recinto. Por fim, estabelece que as medidas deverão ser aplicadas após a pandemia do Covid-19 para evitar a transmissão de doenças respiratórias. O descumprimento dessas medidas previstas na lei acarreta a punição administrativa no Código de Defesa do Consumidor. A proposta do autor quanto ao uso de equipamentos de proteção higiênica já foi por mim acatada. Quanto à exigência de serem mantidas essas obrigações por período posterior à pandemia, com o próprio propósito de auxiliar combate a outras doenças respiratórias, entendo importante a sugestão. Contudo, acredito que não seja este o momento adequado para a discussão. Por esse motivo, não acolho a proposta do deputado mineiro. O PL 2335/2020, do deputado Luiz Antônio Teixeira Júnior, também teve uma grande contribuição para a formatação deste relatório. Aqui eu desejo um abraço fraternal e outros. Torna obrigatórios de máscara em locais públicos. Determina ser de atribuição das prefeituras e dos governadores estaduais sua fiscalização. E, por fim, impõe multa de um salário mínimo àqueles que descumpriram o previsto de lei. Sobre a quem cabe Bahia e Minas Gerais fiscalizar, também deva ser implementada pelo governo federal. Em relação à reprimenda, entendo pertinente, mas acredito que o valor de um salário mínimo seja extremamente elevado. Como já é previsto essa fiscalização, não vejo necessidade da sua inclusão no projeto. Por isso, acolho parcialmente na forma do substitutivo. A deputada Regiane Dias, também do PT do Piauí, também teve uma contribuição bastante importante, que ela teve uma preocupação com um segmento da sociedade que tem que ser bastante visto. E aí eu acatei da forma substitutiva também o da deputada Regiane Dias. O PL 2362 do deputado Alexandre Frota também foi acatado na forma substitutiva. O PL 2156/2020 do deputado Luciano Duque também foi acatado na forma substitutiva. O projeto de lei do deputado, cujo número é 1772/2020, torna obrigatórios de máscara em locais públicos em estado de emergência ou calamidade pública em saúde pelo município. Caberá ao ente municipal o uso dessas máscaras de proteção. Ademais, caberá à Agência Nacional de Vigilância Sanitária regulamentar o tipo de material
que poderá ser utilizado para a confecção deste equipamento de proteção. Entendo que o uso de máscara não pode se tornar obrigatório por enquanto imposto ao município. Trata-se de problema de saúde pública no âmbito nacional e para seu adequado enfrentamento, todos os entes devem ter essa atribuição. Quanto ao fato de caber à Anvisa regulamentar o tipo de material a ser usado para a confecção de máscara, parece claro que hoje, no combate ao Covid-19, basta a utilização de máscara com dupla face para a proteção eficiente. Para isso, não acho necessário essa excessiva regra. Pelo apresentado, aprovo parcialmente o projeto. O PL do deputado Odair Cunha, o 2462 de 2020, tornando também o uso obrigatório de máscara de proteção facial em todos os locais públicos durante a pandemia do Covid-19. Ademais, determina que profissionais de saúde e pacientes com suspeita de contaminação terão prioridade no uso de máscaras cirúrgicas. O poder público disponibilizará máscara às pessoas com vulnerabilidade econômica e social. Por fim, penais. O autor traz duas propostas diferentes, mas relevantes. A primeira é a necessidade do poder público fornecer máscaras de proteção a pessoas vulneráveis. Entendo ser extremamente importante tal medida, tendo em vista estarem milhares de brasileiros nessas condições. Como é dever do Estado a proteção à saúde, nada mais adequado que exigir do poder público o fornecimento desse equipamento. A segunda consiste em dar tratamento especial aos profissionais. Na proposta do deputado mineiro, ele determina que deverá ser dada prioridade ao fornecimento de EPIs aos profissionais de saúde. Acredito que essa medida já tenha sido contemplada. Todavia, com inspiração na proposta do deputado, proponho que os profissionais de saúde contaminados por Covid-19 terão um tratamento prioritário em hospitais. O objetivo aqui não é criar algum privilégio, mas garantir a esses profissionais o seu restabelecimento quanto antes, de tal forma que possam voltar a ajudar o combate à pandemia. Assim, aprovo parcialmente o projeto conforme substitutivo. O PL 2457 de 2020, do deputado Célio Stuart, ele obriga todas as companhias aéreas a fornecer os respectivos equipamentos de máscara, sendo vedada a cobrança de taxas extraordinárias para isso. Apesar de reconhecer o mérito do projeto, entendo impor mais uma obrigação às companhias aéreas poderá agravar ainda a das mesmas. Ademais, como o projeto torna obrigatório o uso de máscara de proteção em áreas públicas, o proposto pelo deputado cearense torna-se desnecessário, com todo o respeito do deputado Célio Stuart. Diante disso, quanto a este projeto, entendo não deva ser acatado. Todas as proposições acima dispõem a Constituição Federal de 1938, ademais, em todas elas, há adequação orçamentária financeira. Passo ao voto, senhor presidente. Diante do exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e adequação orçamentária financeira do projeto principal e de todos os seus apensados. E, quanto ao mérito, voto pela aprovação total dos projetos de lei número 2059-2020, 2118-2020, 2348-2020, 2362-2020, 2335-2020, 2156-2020, 772-2020, 2462-2020, na forma do substitutivo e pela rejeição do projeto de lei 2457-2020.